A terapia focada na emoção, na verdade, ela é um modelo teórico que surge já há vários anos e ela vem se desenvolvendo muito a partir daquilo que a neurociência começou a trazer e revelar a respeito do funcionamento cerebral. Não sei se é de conhecimento de vocês, mas na década de 80 nós tivemos aquilo que se denominou aí amplamente por revolução biológica. O que vem a ser a revolução biológica? Ela se deve principalmente ao fato de haverem iniciado uma série de pesquisas em função daqueles equipamentos chamados hoje de PET scan, onde você tem a possibilidade de perceber como que o cérebro atua em pleno funcionamento. Então, através dessa máquina, você vê as regiões que estão sendo mais recrutadas ou não, fazendo, portanto, com que os correlatos neurais eles pudessem ser observados à medida em que as falas, as narrativas dos pacientes aconteciam. Enfim, então, a partir disso, é uma abordagem hoje que se considera extremamente eficaz e efetiva para a maioria dos tratamentos dos transtornos psiquiátricos. Então, o que eu vou passar para vocês hoje aqui, na verdade, é um grande resumo. Obviamente, quem tiver interesse depois vai ter que se debruçar e estudar um pouco mais, mas de qualquer forma, isso já seria um ponto de partida bastante importante para que você tenha uma noção de como que a gente trabalha dentro desse segmento. Então, resumindo a história, estou trazendo para vocês aqui uma abordagem hoje que é absolutamente de vanguarda, de ponta. Ela é uma das abordagens que mais tem pesquisado a respeito da mudança em psicoterapia, a respeito dos marcadores que envolvem esse trânsito emocional. E eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, se não, se identificar bastante. Ok? Então vamos começar. Esse primeiro slide que nós temos, ele é muito importante porque ele faz uma segmentação sobre o tipo de experiência que um indivíduo tem dentro do seu cotidiano. Por exemplo, a gente entende que hoje, quando falamos em diferentes abordagens de psicoterapia, artigos que são mais antigos, inclusive, eles já davam conta de que teríamos aproximadamente mais de 1.500 linhas distintas de intervenção em psicoterapia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se o conceito de mudança, o conceito de saúde, ele fosse completamente plural, da mesma maneira que o conceito do adoecimento ele também é distinto de abordagem para abordagem. Então, nessa figura, o que nós temos, né? Essa figura foi retirada do autor Michael Mahoney, de um livro clássico chamado Processos Humanos de Mudança. 2 pontos. As bases científicas da psicoterapia. Esse livro foi, se não me engano, o primeiro livro que foi traduzido pela ArtMed lá em 1993, quando foi lançado no Canadá, no Congresso Mundial de Terapias Cognitivas no Canadá, em 92. Foi um livro muito esperado, as pessoas que estavam lá, enfim, saudaram muito o professor Mahoney. Então, se você não tem, procure num sebo. Esse livro não foi reeditado, infelizmente, porque o professor Michael Mahoney faleceu, e nesse sentido a gente não tem mais os direitos autorais, mas procurem aí em sebos virtuais, que é uma preciosidade. Bom, mas voltando ao livro, o que o Michael Mahoney, na ocasião, ele disse? Ele falou, olha, a experiência humana ela pode ser decomposta em 3 janelas de intervenção. Então, a primeira que a gente vai falar seria o comportamento. Eu posso trabalhar, então, dentro de uma abordagem comportamentalista, onde o que me interessa são as contingências, são, na verdade, as relações que o indivíduo trata com o meio ambiente e que, por si só, a melhora das intervenções refletiriam, então, nessa melhora comportamental. Nós temos uma outra porta de acesso privilegiada também, que seria o pensamento. O pensamento, nós temos então as abordagens psicoanalíticas mais clássicas, a própria abordagem cognitiva mais anterior àquela que foi preconizada pelo Beck lá atrás, né, desde a década de 70, onde se enfatiza muito a ideia de que o processo de mudança ele deve ocorrer fundamentalmente a partir das intervenções no pensamento do indivíduo.
que isso quer dizer então? Isso quer dizer que se você for atender um paciente que traz uma crença que ela é irracional, você vai trabalhar no sentido de promover um debate para que ela então possa, ao ser modificada, alterar as emoções. Mas a porta de entrada seria a lógica formal. E finalmente nós teríamos então um terceiro segmento que seriam as emoções. Quais são as abordagens que trabalham com as emoções? Vamos ter aqui a terapia focada na emoção, obviamente. Vamos ter também as abordagens ligadas à gestalterapia, psicodrama, análise transacional. Então, o que é curioso é que o que para uma linha, né, ou para um conglomerado de linhas a gente pode entender como uma melhora em psicoterapia, para outras linhas isso é absolutamente irrelevante. Então isso faz com que, na verdade, muitas vezes dentro da própria prática da psicoterapia, muitos profissionais que não são da nossa área, como por exemplo médicos, psiquiatras, fonoaudiólogos, eles entendam que a psicologia é uma verdadeira torre de Babel, onde cada linha, cada profissional vai trazer uma linha que ela é da sua maior preferência. Então, existe até isso é muito bom, né? Falando aqui do ponto de vista do profissional, porque ele tem a possibilidade de vestir diferentes abordagens. Claro que você tem que estar vinculado a uma especificamente, você não pode fazer essa transdisciplinaridade, porque você não teria consistência nem teórica nem prática. Mas isso é muito bom porque faz com que a gente se entenda e se acomode dentro de uma realidade muito bem feita, mas, por outro lado, isso também passa para as outras abordagens, para as outras ciências, uma ideia de que a psicologia é uma terra de ninguém. Eu já ouvi muito isso, inclusive, de colegas psiquiatras, a seguinte fala, abre aspas, né? E nem vocês mesmos se entendem, né? Então, como tudo na vida, são dois lados que nós temos e que a gente tem que saber transitar por eles de uma forma que nos oriente, não nos confunda. Resumo da história, quando o Michael Mahoney fala a respeito dessa metáfora, né, das três portas de acesso, ele vai dizer então que o conceito de saúde é plural, cada um vai entender a melhora dentro de um ponto de vista. Mas ele diz o seguinte, abre aspas, né, imagine, fazendo uma alusão aqui ao indivíduo que busca terapia, né, então, abre aspas, imagine o sujeito que transita pelo território da mudança terapêutica. Imagine que esse indivíduo, ao buscar algum serviço, ele vai se deparar com os diferentes impérios terapêuticos, ou diferentes casas terapêuticas, cada uma defendendo aquilo que mais entende na prestação dos seus serviços. Isso, obviamente, pode ser um panorama atordoante, porque o leigo, na verdade, ele não quer saber qual é a linha que você faz, né, ou pratica. Exceto alguns outros que já são mais terapeutizados, que têm um discernimento, mas o indivíduo quer ajuda já nesse momento. Então, muitas vezes, isso pode ser um elemento. E aí ele conclui dizendo, né, que isso pode ser, né, um elemento atordoador, que muitas vezes pode comprometer o processo de ajuda. Fecha aspas. Resumo da história. Então, o que nós vamos fazer? Na verdade, quando eu falo da terapia focada na emoção, não quer dizer que eu vá trabalhar exclusivamente com a emoção, mas a porta de entrada será a minha emoção, né? O que a gente sabe muito hoje, gente, é que a neurociência traz alguns dados importantes que eu vou falar na sequência, mas que o resultado, se eu pudesse dizer de uma forma bem resumidinha, antes ainda, antecipando um pouco o que eu vou falar, é que você não muda, esse dado é importante, você não muda emoção com razão. Como assim, Cristiano? Exatamente, eu não posso virar para você e falar, olha, você está me descrevendo que você está sentindo A, B, C ou D, então vamos pensar, vamos fazer uma alternativa aí ao seu pensamento, um pensamento mais adaptativo, mais lógico. O que eles dizem? Eu só mudo emoção com emoção. Seria mais ou menos o mesmo que se eu tivesse um pendrive e eu precisasse colocar esse pendrive no meu computador, no meu laptop. Esse pendrive ele não será lido a não ser que o computador esteja girando. Então, o que eles vão argumentar? Que, na verdade, o processo de mudança, quando eu falo, os argentinos usam uma expressão que a gente pode chamar aqui, abre aspas, que eles vão dizer o seguinte, a terapia, aspas, conversacional, né,
fecha aspas. Então, o que eles querem dizer? Que essa terapia da fala, embora eu esteja recrutando o meu pré-frontal aqui, ela não tem poder de ativar nos níveis necessários do meu sistema límbico, meu sistema emocional, a amígdala cerebral, através dessa comunicação, dessa conversação. Eu precisaria, então, se eu quiser promover a mudança, eu tenho que emocionalmente, grifem, ativar os esquemas emocionais para produzir, então, as correções que se fazem necessárias. Então, esse é um ponto importante, a gente volta na sequência. Vamos lá. Bom, eu preciso correr, senão não vai dar tempo, né? Tanta coisa para falar. Essa é uma gravura importante, que ela foi divulgada já 1700, 1800, se não me engano. Foi tirada de um livro espanhol, de Madrid, onde esse livro ele se propõe a analisar um pouco aquilo que a gente chama a natureza epistemológica do conhecimento. Cristiano, que palavra difícil. O que quer dizer epistemologia? Epistemologia quer dizer, ou a gente pode entendê-la da seguinte forma, ou fazendo a seguinte pergunta: como eu conheço? O que esse modelo que muitas psicoterapias hoje praticam entendem que esse conhecimento se daria? Então, seria mais ou menos igual a essa fotografia. Se vocês forem analisar esse slide, você tem ali uma foto de uma águia. Essa foto, né, ela cruza a retina e ela aciona vários esquemas, né? Vai para lá, vai para cá, sobe, vocês vão ver ali em cima que tem um desenho rudimentar de uma máquina fotográfica antiga, onde o indivíduo está tirando uma foto da águia, e aí essa informação desce, vai ali para as cordas vocais, que é a representação aqui de tubos, como se fossem um órgão, né, de igreja, e aí o indivíduo fala águia. O que isso quer dizer, então? Que a cognição do indivíduo, ela é algo que, na verdade, visa dar significado a alguma coisa que vem de fora, atravessa o meu sistema, e através desse processo interpretativo, eu teria, então, toda uma organização para, de uma forma ou de outra, procurar analisar. Então, isso sugere, em última instância, que existe uma representação, esse dado importante, do conhecimento lá fora, mas, à medida em que o tempo passa, essa representação ela é interiorizada, tá certo? O que a gente vai ter, então? A gente vai descrever, dentro desse processo, algumas linhas que começam a descrever algo um pouco mais importante. A própria terapia focada na emoção, ela vai se basear na tese de que, embora o conhecimento ele possa ter bases externas, a maior parte do sistema de significado, de aspas, significação, ele ocorre internamente. Então, é o que eu estou colocando aí, né? Essas duas flechinhas vermelhas, sugerindo então que, mais ou menos assim, de cada estímulo que eu tenho, eu vou apenas tirar 20% do que é externo, é como se o externo fosse o gatilho, né, que detona um processo interno de significação. E, gente, por isso que eu quero dizer que dentro dessa premissa epistemológica construtivista, ou seja, eu construo significados a partir daquilo que me é oferecido, isso faz então com que, muito mais importante do que simplesmente oferecer uma lógica alternativa de interpretação, que eu tenha que entender qual é essa lógica subjacente. Somente no momento em que eu me aproximo do meu paciente, eu entendo como que essas estruturas mentais e emocionais funcionam, é que eu estaria então apto para seguir o caminho de mudança.